Bom dia a todos, estamos ao vivo, transmissão pela internet, mais essa sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Inicio com os cumprimentos a todos os integrantes dessa corte, com o senhor Procurador Regional Eleitoral, doutor Érico Masson, aos nossos valorosos servidores e servidoras que nos dão o suporte necessário para a realização de mais essa sessão, senhores advogados e advogadas que também acompanham a sessão pela via remota. Cumprimento ao público em geral, já anunciando a aprovação da ata da sessão anterior por ausência de manifestação em sentido contrário. Já adentrando a pauta, o número 1 é o recurso criminal número 5, traço 11. A procedência é de Alto Garças, cuida-se, no caso, de um recurso criminal na ação penal crimes eleitorais, desobediência a ordens ou instruções da Justiça Eleitoral, desacato eleições de 2016, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Diogo de Figueiredo Lopes. Também é recorrente a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Mato Grosso. Esses autos são da relatoria do Dr. Gilberto Bussig. Em sessões anteriores foram rejeitadas 2 preliminares de legitimidade recursal e de nulidade da citação. No mérito, o eminente relator, Dr. Gilberto Bussig, negou provimento no que foi acompanhado pelo primeiro vogal do desembargador Sebastião Barbosa. Pediu vista dos autos o terceiro vogal, que é o Dr. Fábio Henrique. Os demais aguardam com a palavra, Dr. Fábio Henrique. Obrigado, senhor presidente. Um bom dia a todos e a todas que nos ouvem e nos acompanham. Presidente, eu vou pedir vênia à divergência inaugurada pelo doutor Sebastião Monteiro para voltar com o relator neste caso. Eu pedi vista para examinar os precedentes citados pelo doutor Sebastião em seu voto vista e, sobretudo, aquele do TSE, que é o recurso em habeas corpus 1012861. Esse precedente, de fato, ele diz que a ordem precisa ser judicial para que constitua o crime de desobediência. E aí ele cita 3 outros precedentes, e esses 3 outros precedentes são citados também em outros casos de crime de desobediência julgados pelo TSE, ou seja, esses precedentes, eles constituem, aparentemente, os pilares sobre os quais têm se formado os precedentes mais recentes no TSE. E então eu fui a esses 3 precedentes citados ali, que são o recurso em habeas corpus 154711, o HC número 130882, ambos do TSE, e o inquérito 2004 do STF. Ocorre que esses 3 precedentes, eles não têm similaridade com a tese que foi sustentada pelo relator naquele primeiro precedente, o 12861 do TSE. Esses 3 precedentes, embora citados nesse caso 12861, eles admitem o afastamento do crime de desobediência, mas pela ausência de ordem direta e individualizada, não pela inexistência de ordem judicial, ou sequer entram na discussão se é necessária que a ordem seja de juiz ou se também seria possível que a ordem seja de servidor com autoridade para tanto, para emitir ordem. Logo me parece, e aí eu também fui no precedente citado pelo Dr. Sebastião aqui do nosso próprio Tribunal Regional Eleitoral, e também nesse precedente a gente afasta a tipicidade do crime de desobediência no caso pela ausência de ordem direta e individualizada. Então me parece que existe um único precedente no TSE, pelas pesquisas que eu fiz, que é esse RHC 12861, e ele se sustenta
e ele alegadamente se sustenta em 3 outros precedentes. Acontece que esses 3 outros precedentes não entram nessa seara da discussão sobre se a ordem precisa ser judicial ou não, emitida por juiz ou não. Então, me parece que a questão não está devidamente madura, sequer no TSE, a respeito disso. Se trata de um precedente, portanto, isolado, e que eu fiz a leitura do teor do acórdão, que sequer chega a discutir em profundidade esse tema. Diante disso, me parece que nós temos, os tribunais eleitorais, os juízes eleitorais, ainda a liberdade para decidirmos conforme entendemos ser a melhor interpretação da lei, em razão de esse precedente, na minha opinião, ainda não ser possível tomar esse precedente como representativo do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral a respeito da matéria. Acredito que mereça ainda se amadurecer essa questão lá no Tribunal Superior. Então, são com essas considerações que eu acompanho o voto do relator, pedindo vênia ao eminente Dr. Sebastião Monteiro, presidente. É como voto. Eu, inclusive, quero fazer meu pedido de vênia também, porque eu não fiz referência, eu estou aqui acompanhando pelo celular, eu não fiz referência à abertura de posicionamento de divergência por parte do Dr. Sebastião. Tá? Fica, então, consignado que o segundo advogado do Dr. Sebastião Monteiro é que abriu a divergência. Então, agora foi o voto do Dr. Fábio, né, acompanhando o relator, como voto, então, na sequência, do Dr. Bruno de Oliveira. Senhor presidente, Eminentes Pares, doutor Éric Masson. Senhor presidente, eu também fui averiguar esse precedente, se existe. O doutor Sebastião abriu uma divergência com base num precedente do Tribunal Superior Eleitoral que assenta que apenas se configuraria desobediência se a ordem fosse direta, individualizada e partida de uma autoridade judicial. Ocorre que, como bem, e neste precedente, eles trazem outros 3 precedentes que, em tese, corroborariam aquela conclusão. Ocorre que, quando nós vamos analisar o conteúdo do acórdão, nós verificamos que ali o fato, a assertiva, no sentido de que apenas se configura se a ordem for direta, individualizada da autoridade judicial, ela ficou um tanto quanto solta, porque no caso concreto, qual que era o objeto no caso concreto? Era uma propaganda irregular, que o indivíduo dirigia um veículo e ele estava passando próximo a uma escola. Pela lei eleitoral, ele deve, a propaganda eleitoral proíbe propaganda em carro, você não pode passar com som 200 metros de escola, de fórum, de hospital, etc. E ele passou e havia um fiscal da Justiça Eleitoral e ordenou que ele parasse. Ele parou o veículo foi apreendido, então deram a ele a ordem para que ele acompanhasse os fiscais até o cartório eleitoral. E ele não fez isso, ele empreendeu fuga. Então, na fundamentação, qual a conclusão que você chegou? Olha, esse fato é uma propaganda irregular, então não constitui crime. Esse fato não constitui crime. Mesmo que constituísse crime, você não poderia falar em desobediência se ele empreendesse fuga, porque empreender fuga não é crime. Então, enfim, se o fato não constitui crime, é um fato, uma irregularidade administrativa. Se a única punição que tem para a irregularidade administrativa é a apreensão do carro e o carro foi apreendido, então era uma decisão, inclusive, aparentemente legal. Então, você vai dizer que houve desobediência por uma decisão que era aparentemente assim, não tinha sentido nenhum, ele ia lá fazer o quê? Né? Então, com essas considerações, se assentou realmente que desobediência, ela deveria ser uma ordem direta, individualizada e partida de uma autoridade judicial, mas foi diante deste contexto. Nas demais, como bem assentou o doutor Fábio, o TSE, com razão, disse que ordens genéricas não são aptas a desafiar
o crime do artigo 347, que é desobediência. E foi o caso aqui do TRE, que teve origem em Sinop, que inclusive eu acompanhei o voto de Sua Excelência, o doutor Armando Cândia. O que aconteceu lá em Sinop? Negando o provimento ao recurso do Ministério Público e julgando improcedente a denúncia. Havia um cartaz afixado na escola dizendo que era proibido filmar. E aí a eleitora, ela fez uma filmagem lá no momento da votação. Se entendeu que aquela ordem era uma ordem genérica, não era uma ordem direta e individualizada. E por isso se entendeu naquela sentada que o crime do artigo 347 não estaria configurado. No entanto, no caso em apreciação, com a devida vênia, o relator, Dr. Gilberto Bussic, bem assentou isto, e é importante que se reitere que o entendimento no sentido de que a ordem deve ser direta da autoridade judicial, ela vai negar vigência ao artigo 140 do Código Eleitoral. Ela vai trazer, ela vai fazer com que o artigo, vai ter como efeito fazer com que o artigo 140 do Código Eleitoral simplesmente seja uma norma sem qualquer eficácia jurídica, o que, com a devida vênia, nenhuma interpretação pode chegar a essa conclusão, né, de fazer com que uma outra norma perca a sua eficácia. O que diz o 140? Somente podem permanecer no recinto da mesa receptora os seus membros, candidatos, etc. e tal. Aí o parágrafo primeiro. O presidente da mesa, que é durante os trabalhos a autoridade superior, fará retirar do recinto ou do edifício quem não guardar a ordem e compostura devidas e estiver praticando qualquer ato atentatório à liberdade eleitoral. Nenhuma autoridade estranha à mesa poderá intervir sob pretexto algum em funcionamento, sabe, do juízo eleitoral. Artigo 139, melhor dizendo, iria negar vigência ao artigo 139. Ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral, cabe a polícia dos trabalhos eleitorais. Então, iria negar vigência no artigo 140, então, 139, caput, do Código Eleitoral. Ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral, cabe a polícia dos trabalhos eleitorais. Quem que vai exercer o poder de polícia se não tiver autoridade para tanto? Que poder de polícia que é esse? Né? Então, me parece que a conclusão de que a ordem deve ser emanada exclusivamente de juiz eleitoral não se coaduna com a autoridade que o próprio Código outorgou ao presidente da sessão. E não poderia ser diferente. Porque se o presidente da sessão não tivesse autoridade para presidir os trabalhos, então haveria de se instalar o caos. E o artigo 147... ele diz lá, recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral. Que não fala nem de autoridade, fala da Justiça Eleitoral. Ou opor embaraço à sua execução. Então, me parece que, nesse ponto, eu peço vênia ao doutor Sebastião para o fim de entender que não há necessidade de a ordem ser direta da autoridade judicial. Mas eu avanço, senhor presidente, já finalizando, nós temos mais outro ponto que eu reputo que é necessário debater e que o juízo de primeiro grau, o doutor Francisco Rogério Barros, se debateu e que o doutor Gilberto Bussic também assentou em seu substancioso voto, que é o fato suscitado no ponto em que se aduz que o fato não constituiria crime, porque se tratava de advogado e ele estava acobertado pela imunidade profissional. O fato foi praticado por um advogado e ele estaria acobertado pela imunidade profissional, prerrogativa. Primeiro ponto, é fato incontroverso nos autos que o advogado entrou na sessão eleitoral, adentrou a sessão eleitoral e ele, a presidente da sessão, e a gente ouvindo o depoimento da presidente da sessão aqui, ela presidiu, ela presta serviço à Justiça Eleitoral há 9 eleições. Então, não é alguém neófita, não. Ela presta serviço à Justiça Eleitoral há 9 eleições. Então, o que ela diz? Ela diz que o advogado, ele estava fiscalizando as sessões eleitorais lá no colégio, e aí ele averigou que o crachá estava em desconformidade
de um partido, porque ele era de outro. E ele teria ido até a sessão, feito essa reclamação, a presidente suspendeu as atividades, saiu, conversou com o chefe lá da escola, o secretário de prédio. O secretário de prédio entrou em contato até com o pessoal do partido, entrou em contato com a juíza também, não sei, e disseram, estava uma logomarca lá do partido, o símbolo do partido, que não poderia, estava acima das configurações, etc. E aí chegaram à conclusão que ia arriscar e arrancar. Aí foi feito isso, retornou a votação. Depois, ele teria retornado e adentrado a sessão eleitoral, conversado com o fiscal e sentado. Aí a presidente da sessão interrompeu a sessão eleitoral, interrompeu a votação e pediu para que ele se retirasse. Ele disse, a senhora deveria estudar mais, eu tenho o direito de estar aqui, é uma prerrogativa minha. Então, há divergência, inclusive, se naquele momento ele estava lá para fazer uma reclamação. Muito bem. Mesmo que o tivesse, porque ela disse que aí já era o segundo momento, mesmo que o tivesse, a testemunha, tem aqui a testemunha Quelúbia, que era secretária de prédio, ela diz lá no depoimento dela, que ele entrou, ela pediu para sair, a presidente pediu para sair, ele disse que era prerrogativa dele, que ele podia estar dentro da sessão, que por isso as eleições a votação foi interrompida. A votação foi interrompida, então ele criou embaraço. Ela teve que ligar para a juíza eleitoral. Por sorte, a juíza eleitoral estava no prédio, depois desse rolo todo. E aí a juíza eleitoral foi lá, e então ele acatou a ordem da juíza eleitoral para se retirar do prédio. Primeiro ponto, advogado não pode fiscalizar sessão eleitoral. Não pode. O Código Eleitoral diz, e eu digo isso porque eu já fui juiz eleitoral, e eu respeito os advogados. Só que só quem não foi juiz eleitoral que embarca com a devida vênia nessa construção que fizeram de assessor de partido. Põe lá assessor jurídico de partido e aí colocam mais um delegado dentro das escolas. Aí fica assessor jurídico de uma coligação, de outra, daqui a pouco tem 3 assessores jurídicos batendo boca e o juiz perde a autoridade ali dentro da escola. Porque eles vão lá para... enfim, a pretexto de fiscalizar, vai lá e cria embaraço ao desenvolvimento dos trabalhos. O advogado pode estar lá? Pode estar lá, desde que ele seja fiscal ou seja delegado do partido. Ele pode estar lá. Pode estar. Ah, doutor, excepcionalmente, o senhor não pode negar a prerrogativa do advogado se chegar uma denúncia dele ir lá e averiguar, pedir para registrar em ato, tudo bem, aí pode. Agora, ficar andando de sessão em sessão, adentrando em sala de votação e fazendo a parte, fiscalizando, não é papel do advogado fiscalizar nada. Não é papel do advogado, isso causa tumulto no dia dele, como causou no dia. E diz aqui no processo que ele, acompanhado de um policial militar, foi fazer fiscalização em todas as sessões eleitorais. E não ia dar certo isso mesmo. Afinal de contas, o fiscal estava lá fazendo o quê? E o delegado de partido fazendo o quê? O que acontece? As coligações não treinam seus fiscais, porque o fiscal que era da defesa dele falou que não foi treinado. Então, o fiscal tem que ser treinado e falar, olha, a troca de fiscal, eu quero fazer uma denúncia, cadê o delegado? O delegado pode passar nas sessões, quero fazer uma denúncia, tem uma irregularidade. Aí o advogado ele tem direito do quê? A qualquer tempo, hora e local, em ter audiência com o juiz eleitoral. Ele tem o direito. E se o juiz não atendê-lo, aí está ferindo a prerrogativa dele. Ele tem o direito de ser ouvido pelo juiz eleitoral. Agora, ele não tem o direito de interferir nos trabalhos da sessão eleitoral. Está aqui o artigo 140 do Código Eleitoral. Somente podem permanecer no recinto da mesa receptora os seus membros, os candidatos, um fiscal, um delegado de cada partido e durante o tempo necessário à votação, o eleitor. Isso aqui é para não criar embaraço. Nem o presidente do TRE pode interferir nos trabalhos da mesa receptora. Não pode. Não pode interferir. Está aqui quem pode. É só o juiz da zona eleitoral, os fiscais e o delegado.
o presidente da mesa, que é durante os trabalhos a autoridade superior, que é a autoridade superior que não tem poder nenhum, fará retirar do recinto ou do edifício quem não guardar a ordem com postura devida e estiver praticando qualquer ato à liberdade eleitoral. Nenhuma autoridade estranha à mesa poderá interferir sob pretexto algum em seu funcionamento, salvo o juiz eleitoral. Pode fiscalizar, delegado, fiscal, o delegado, fiscal, advogado pode o quê? Receber reclamação e peticionar. O advogado vai peticionar, pedir audiência com o juiz, cobrar para despachar. Agora, não pode interferir registro, nem o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, está lá escrito, ó, nenhuma autoridade estranha à mesa poderá interferir sob pretexto algum em seu funcionamento, salvo o juiz eleitoral com jurisdição. Esse artigo, senhor presidente, nenhum direito absoluto. Aí diz lá o Estatuto da OAB, que o advogado pode, é direito do advogado, em qualquer ofício, entrar, né? É direito do advogado, ingressar livremente, em qualquer edifício ou recinto que funcione repartição judicial, de serviço público, onde o advogado deva praticar ato, colher prova, informação, etc. Inciso 7. Permanecer nesse local. Que ele pode ingressar e permanecer nesse local. Tudo bem, pode permanecer nesse local. Desde que não seja a mesa receptora. Porque o Código Eleitoral não permite. Então, nenhum direito é absoluto. O direito à vida é absoluto. Aliás, em muitos países a pena de morte é regulamentada. Aliás, no Brasil também, né, em caso de guerra. Então, nenhum direito é absoluto. Então, ele pode permanecer onde for. Desde que não seja da mesa receptora. Lá dentro ele não pode. E onde está escrito isso? Código Eleitoral, lei complementar, diz que não pode. Porque diz lá quem que pode permanecer. E se o advogado não está escrito lá, a resolução que regulamentou a eleição é de 2000 e essa eleição de 2015 falou que também não pode, reitera o que o Código Eleitoral diz, então não pode. Então, me parece, finalizando, senhor presidente eminentes pares, que a ordem não deve ser apenas de juiz eleitoral para desafiar a prática do crime de desobediência. É fato incontroverso que o douto causídico extrapolou de suas atribuições e não cumpriu a ordem para se retirar da sessão eleitoral. É fato incontroverso que ele interrompeu os trabalhos da sessão eleitoral e me parece que a prerrogativa, a imunidade, não o alcança em casos tais. Peço vênia ao douto, a douta divergência para o fim de acompanhar o consubstancioso voto do relator com essas considerações, senhor presidente. Como vota? Como vota, doutor Jacques Coutinho? Presidente, com relação à questão trazida pela divergência, com relação à decisão judicial para que seja... somente com decisão judicial seja determinada a retirada de um ou membro, de um ou outra pessoa do recinto da votação, esvaziando assim a presidente de mesa, o secretário. Eu entendo que o relator está coberto de razão. Caso contrário, seria esvaziar o que a lei diz, o Código Eleitoral diz com relação a essa prerrogativa. Porém, eu estava analisando a questão da imunidade do advogado e o doutor Bruno bem pontuou que, neste caso, ele teve os dois fatos. Primeiro, ele foi lá, constatou que houve uma irregularidade no cartão do fiscal, foi chamado a presidente de mesa e comunicou ao partido e regularizou. No segundo fato, pelo que me parece, pelo que me consta, ele chegou, adentrou o recinto da votação e sentou. A partir desse momento que uma coisa seria se ele tivesse ido lá para constatar uma outra irregularidade, uma nova irregularidade acionada pelo fiscal. Neste caso, eu entendo que o doutor Bruno bem pontuou que não alcança a imunidade trazida pelo Estatuto da OAB. Entendeu? Então, com essas considerações, eu acompanho o
outro relator, com as considerações bem pontuadas do Dr. Bruno, principalmente no que toca ao advogado. Eu sou da classe jurista, entendo que o advogado tem suas prerrogativas, porém, a gente não pode abusar das nossas prerrogativas em detrimento para usá-las para descumprir outra lei. Então, com essas considerações, eu acompanho o relator com as considerações do Dr. Bruno. Então, o resultado, o tribunal, a unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, por maioria, negou o provimento ao recurso da Ordem dos Advogados do Brasil e também do Ministério Público, nos termos do voto do doutor relator, em parcial consonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado final para esse julgamento. O número 2 da pauta, aqui é um pedido de vista do Dr. Sebastião Monteiro. O 2 é o recurso eleitoral 06000548, a procedência é Glória do Oeste. O recurso eleitoral na prestação de contas candidato ao cargo de vereador eleições 2020, o recorrente é José Rodrigues. Relatoria foi o Dr. Gilberto Bussic, que em sessões anteriores negou o provimento ao recurso, sendo acompanhado na oportunidade pelo desembargador Sebastião Barbosa Farias. Pediu vista do Dr. Sebastião Monteiro, os demais aguardam. O número 3 da pauta é o mesmo fato, doutor Sebastião? Sim, desembargador. Então, eu vou fazer então, para a gente já ganhar tempo, fica então colocado em pauta também o número 3 da pauta, que é a mesma situação, é o recurso eleitoral 06000546, também de Glória do Oeste, mesma situação, recurso eleitoral, prestação de contas, candidato, vereador, eleições 2020, sendo aqui o recorrente Edson Martins dos Santos Filho. O doutor Gilberto Bussic havia negado o provimento ao recurso, sendo acompanhado pelo desembargador Sebastião, com vistas agora ao doutor Sebastião Monteiro, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu pedi vista por conta da dúvida da posição adotada pelo relator, em razão do tempo dessa prestação de contas e a incidência da legislação, no caso, incumbente. E, conforme bem pontuado pelo relator, já há essa limitação, esse percentual aí de 10% na doação de recursos próprios para a sua própria campanha, que é o caso dos autos. Então, eu estou acompanhando na íntegra o voto do eminente relator e já o parabenizo aí pelo substancioso voto. Negando o provimento, né, doutor Sebastião? Tá, ok. Doutor Fábio Henrique. Também acompanho o relator, senhor presidente. O Bruno de Oliveira. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Tá. E doutor Jacques Coutinho. Com o relator, presidente. Então, o resultado, tanto para o número 2 como o número 3 da pauta, o tribunal, a unanimidade, negou o provimento aos recursos nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Resultado desses 2 julgamentos. O número 4 da pauta, aqui é um pedido de vista do doutor Jacques Coutinho. O recurso eleitoral 06000547, a procedência também é Glória do Oeste. O recurso eleitoral, prestação de contas, candidato, eleição 2020, é Bruno Cristianismo Lourenço. O relator foi o doutor Bruno de Oliveira, que negou o provimento. Quem pediu vista aqui nos casos foi o doutor Jacques Coutinho. É um tema semelhante, né, doutor Jacques Coutinho? É um tema semelhante, e eu estou de acordo com o relator, tá, senhor presidente? Até porque aqui foi aquela doação, excesso de doação do próprio candidato, e que a devolução foi feita tardiamente, e ele utilizou para pagar contas, e depois que ele devolveu. Então, com essas considerações, eu estou acompanhando o relator.
Colegas já votaram no anterior, algum posicionamento contrário àquele que já foi sufragado anteriormente? Então, o resultado, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto de todo relator, em consonância com o parecer ministerial. Aqui agradeço, então, a presença da doutora Fernanda, que acompanhou a votação. Tenha um bom dia, doutora Fernanda. Obrigado, senhor presidente. Tenham todos um bom dia. Obrigado. O número 5 é o recurso eleitoral 0600496. A origem é Vila Bela da Santíssima Trindade. Trata-se do recurso eleitoral na prestação de contas, candidato ao cargo de vereador, eleições 2020. Recorrente, Rosicler da Fonseca Silveira. Relatoria, doutor Bruno de Oliveira Marques, com a palavra. Senhor presidente, eu pedi o adiamento porque eu precisei refletir melhor sobre o voto. E eu, como adiantado, nós já temos um voto. Desculpe, senhor presidente, eu dispenso o relatório, né? Sim. Mas já que você está dispensado, o parecer aqui, doutor Eric, fez para o parcial provimento, doutor Eric? Isso, parcial provimento só para diminuir a multa, reduzir a multa para 75% do excesso, que é a proporção do excesso, né? A lei não diz que seja 100%, né? Nesse caso, que seja até 100%. Então, o procurador entende que seria mais justo reduzir a multa, mas mantendo a desaprovação das contas. Desaprovada com redução de multa. Retorno, então, a palavra ao doutor Bruno. Então, nós tivemos um precedente já nessa corte, senhor presidente, dessas eleições, 2020, relatoria do doutor Gilberto Bussi, que eu acompanhei, origem Sinop. O que é o caso aqui, eminentes pares? Até 2000, a mini-reforma eleitoral de 2019, ela colocou um limite para autofinanciamento, 10%. Até anteriormente a 2019, nós não tínhamos um limite para autofinanciamento. O indivíduo poderia se autofinanciar até o teto do limite de gasto. Tivemos até caso aqui de que se sustentava abuso em razão do poderio econômico do candidato. Tem um poder econômico, ele pode se autofinanciar em até 100% e pode também financiar terceiros com até 10% do rendimento bruto. Não é isso? Tivemos caso aqui. A lei, com o objetivo, com a finalidade de tutelar, né, o abuso, ela veio, o abuso de poder econômico, ela veio e limitou. Olha, o autofinanciamento, a partir das eleições de 2020, é apenas de 10% do teto de gastos. Ocorre que em muitos municípios, quer dizer, a maioria dos pequenos municípios do Brasil, o teto de gasto em pequenos municípios, o teto de gasto é de R$12 mil. Pequenos municípios, gasto mínimo, R$12 mil. Então, um indivíduo pode se autofinanciar em R$1.200. Então, eu cito aqui uma doutrina que diz que, assim, como mais das vezes acontece, né? O legislador não pode prever, né? Às vezes ele mira num elefante e acaba, obviamente, matando o pequenininho lá, né? Então, nós temos doutrinas dizendo que, antes ainda das eleições, que esse limite de autofinanciamento poderia frustrar, inclusive, o livre exercício da campanha por parte do candidato. Porque o teto já é 12, já é pouco. Ele pode se autofinanciar em 1.200. Então, eu cito aqui doutrina nesse sentido. Cito também uma palestra que nós tivemos aqui de uma doutrinadora no assunto aqui pela nossa Escola Judiciária Eleitoral, que ela cita essa preocupação, né, desse limite diminuto poder inviabilizar as campanhas nas pequenas cidades. Mas não é do limite em si que se trata aqui, eminentes pares. Aqui, ela gastou R$1.200. A lei é objetiva, gastou R$1.200. O que aconteceu aqui que foi desaprovadas as contas e implicaram a multa dela? Ela usou o carro próprio dela. Uma caminhonete. E pela lei eleitoral, isso ela vai ter que anotar na prestação de contas como doação estimável em dinheiro. E a doação estimável em dinheiro é com base no valor de mercado. Quanto que deu a caminhonete dela? R$3 mil. Extrapolou o teto.
1.200, mais 3 do carro, ela só podia gastar 1.200, o juiz foi, a conta desaprovada e tocou a multa nela. 3.000 e pouco de multa que o doutor Hélio está querendo reduzir. Ocorre, contudo, entretanto, que se eu faço uma interpretação no sentido que o veículo próprio ele tem uma sistemática diferenciada. Por quê? Porque o veículo próprio, pela lei eleitoral, o veículo próprio ele é dispensado de emissão de recibo. Você não precisa emitir recibo para você utilizá-lo. Você também não precisa comprovar a cessão, o veículo é seu, você não precisa formalizar a cessão do veículo próprio. Além disso, o combustível que você gasta no veículo próprio seu não é nem considerado gasto eleitoral. Não é nem considerado gasto eleitoral. A manutenção do seu carro também não é considerado gasto eleitoral. A manutenção nem gasto não é. Só que o veículo próprio você tem que, independe de recibo, independe de comprovação da cessão, mas você tem que declarar como doação estimável em dinheiro. O que eu proponho, eminentes pares, é por meio de uma interpretação sistemática, partindo-se da intenção do legislador quando inseriu este artigo, é que a cessão de veículo próprio, não entre no teto de 10%, não, que o teto de 10% que o veículo próprio ele não integre o teto de 10%. Sob pena de nós porque nenhuma interpretação ela pode ser ilógica, irracional, né? R$1.200 se o indivíduo tiver um Uno velho para ele usar na campanha, você pegar um aluguel de um veículo mais barato que for, vai dar mais de 1.200. Então ele vai precisar pegar o carro do vizinho, porque ele não vai poder usar o dele, porque se ele pegar o dele, o autofinanciamento já passou 1.200, ele não pode colocar mais nem R$100 na campanha. Então, é algo que fere a lógica, fere a razoabilidade. Essa não foi a intenção do legislador. A intenção foi de coibir o abuso de poder econômico. Isso não é abuso de poder econômico, isso é limitar a busca, a campanha eleitoral, é limitar a campanha eleitoral. Então, eu proponho que a cessão de veículo próprio para a campanha, como o veículo tem uma sistematização específica, que esse valor da cessão do veículo não seja computado nos 10% para o autofinanciamento, sob pena do indivíduo não poder usar nenhum carro em sua campanha eleitoral nestes pequenos municípios do interior de Mato Grosso, os quais nós sabemos que são a grande maioria. Então, o indivíduo, é uma norma que vai deixar perplexidade, né? Como que você vai explicar? Eu não posso usar meu carro, então, na campanha? Um Corsa 96, eu não posso usar o meu Corsa, eu vou ter que pegar o carro, né, do vizinho? Então, eu dou provimento ao recurso, senhor presidente, para julgar aprovadas as contas, com essa fundamentação, excluindo o pagamento da multa de R$ 3.469,23, que foi aplicada porque ela usou o veículo próprio. Como voto? Vamos votar, doutor Jacques Coutinho. Aí dos colegas. Tá. Doutor Jacques Coutinho. Senhor presidente, nós temos que, eu já de antemão já informo que eu vou acompanhar o doutor relator, porém nós temos que deixar bem claro que nós temos que analisar essa questão caso a caso. Nós não podemos generalizar, porque nos casos dos municípios pequenos, tudo bem, mas em municípios com grande eleitorado, o valor do limite de gasto aumenta. Neste caso, ele tem que declarar. E isso não tem como a gente excluir desse cômputo essa doação estimada em dinheiro, tá? Então nós temos que analisar caso a caso, e nos municípios pequenos, onde o limite é baixo, a gente adotar essa regra. Então, com essas considerações, eu acompanho o doutor Bruno. Doutor Gilberto Bussic.
Senhor presidente, da mesma forma que votou o primeiro vogal, o doutor Jackson, eu também estou acompanhando o relator, no presente caso, com as ressalvas realmente de que no interior a doação para a própria campanha, o limite de 10% é muito baixo mesmo. E às vezes não está atualizado o valor correspondente ao número de eleitores e tudo mais para se estipular o limite de gasto. Então eu vou acompanhar e frisando que devemos olhar caso a caso nos próximos recursos que iremos julgar. Acompanhe o relator, senhor presidente. Desembargador Sebastião Barbosa. Eu também acompanho o relator com as chegas do Coutinho e do Bucic. Vereador Sebastião Monteiro. Relator, presidente. E doutor Fábio Henrique. Também acompanho o relator, senhor presidente. Então, eu não voto nesse processo, mas eu sempre tenho falado com os colegas que a minha preocupação é sempre muito grande com a questão da segurança jurídica e a partir de um primeiro momento, se uma análise muito superficial, pode-se pensar que haja divergência de alguns posicionamentos já adotados anteriormente por essa composição, por esse sodalismo. Porém, e aqui, doutor Bruno, eu gostaria que Vossa Excelência deixasse muito claro na ementa, né? Porque a ementa, onde muitas vezes são citadas a ementa, as pessoas não utilizam os operadores do direito e não vão na essência para verificar em que circunstância for chegada àquela conclusão daquela emenda. Então, eu gostaria, para a questão de segurança jurídica, que Vossa Excelência deixasse muito bem ressaltado que é uma circunstância excepcional, levada em consideração a pequena quantia, né, de limite permitida para a doação, e também que o caso concreto é um único veículo de propriedade do candidato. Porque se nós não fizermos isso, pode transparecer, eventualmente, que se permite que o veículo, sendo do cidadão, que ele possa utilizar o veículo. Se for uma cidade pequena, ele tiver, por exemplo, 20 veículos, seja lá uma pessoa de alto poder aquisitivo, e se ele utilizar os 20 veículos na campanha dele, naturalmente ele vai utilizar o dobro daquilo que é permitido. Saindo por essa tese de que, sendo de propriedade dele, não teria problema. Então, é preciso sempre ter parcimônia, sempre ter muita sensibilidade para analisar caso a caso. E que nesse caso específico, muito bem relatado pelo doutor Bruno e inclusive referendado pelos demais que fizeram essa referência, no sentido de que aqui se está permitindo, por circunstâncias excepcionais, se tratar de um único veículo, que o valor da permissão para a doação, né, seria bem ínfimo, um valor bastante pequeno. Então, com essas considerações, eu acho que seria interessante destacar isso, doutor. Pois não, Vossa Excelência tem toda a razão, vou ter esse cuidado, e só por uma questão, eu disse que nós havíamos votado em sentido contrário, mas disse por uma questão de transparência para esta corte, mas na linha do que Vossa Excelência disse, é bom que fique claro que no precedente do doutor Bucic, a cidade era uma cidade de grande porte, tá? O caso já não era bem idêntico a esse, tá, senhor presidente? Exatamente, é que se pegar realmente precedentes, pode-se pensar, há uma divergência aqui, né? O tribunal está falando uma coisa aqui, uma decisão num determinado caso, e aqui, nesse caso, está dando outro posicionamento. Então, a minha preocupação é exatamente isso, da segurança jurídica, para dizer, nós estamos excepcionando essa situação. Por isso, ou seja, todo aquilo que o senhor vai naturalmente destacar no seu voto, e acho que na emenda seria interessante colocar essa referência da excepcionalidade. Posso dar uma sugestão? No caso lembra aquele caso que era do desembargador? Claro, nós até conversamos sobre esse voto. Aquela desembargadora Marilsen, ela excepcionou a possibilidade de juntada de documentos na segunda instância, no lugar de recurso, ela fez certos requisitos lá. É um fato único, o documento tem que vir para corroborar documento já juntado. Seria interessante, no caso específico nesse que você trouxe aí, fazer um requisitozinho só para a pessoa fazer essa diferenciação. Uma sugestão só. Eu agradeço, é muito ponderada a sugestão de Vossa Excelência. Eu vou me notar, submeter a apreciação dos eminentes pares, porque nós vamos ter diversos recursos nesse sentido.
Se possível, na emenda fica mais destacado ainda, porque aí fica, né, ninguém pode utilizar a emenda para uma situação de uma situação maior, né? A própria emenda já não bate, né? Já vai chamar a atenção de eventual julgador para o caso concreto. Então, o resultado do tribunal, a unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. O número 6 da pauta é da relatoria do doutor Jackson Coutinho, lá de procedência de Rondonópolis, é o recurso eleitoral 0600055, o recurso eleitoral na representação, propaganda política institucional, conduta vedada ao agente público, eleições municipais 2020. Recorrente José Carlos Junqueira de Araújo, recorrente também Argemiro José Ferreira de Souza, recorrido o Partido Republicano Brasileiro através da sua comissão provisória. Relatoria, doutor Jackson, com a palavra. Senhor presidente, eu dispenso o relatório. Como se manifesta do outra procuradoria? Poderia manter um parecer na preliminar, que é uma preliminar, para acolher a preliminar de legitimidade passiva do primeiro recorrente, em relação às publicações do site lá da CODER, no caso, né? E no mérito pelo desprovimento do recurso. Mantido o parecer, retorna a palavra, senhor relator. Senhor presidente, aqui nesse caso, são duas situações. O que aconteceu? Na primeira, entraram com uma representação por uma propaganda, conduta vedada institucional no site da prefeitura, foi deferida a liminar. Após o deferimento da liminar, a parte requerente veio, emendou a inicial, dizendo que também haveria uma propaganda institucional no site da CODER. O que é a CODER? A CODER é uma companhia de desenvolvimento de Rondonópolis, é uma sociedade de economia mista, na qual a maior acionista é o município de Rondonópolis. E se o estatuto dela, ela prevê, está no próprio site dela, que ela foi criada por uma lei municipal, não tem orçamento próprio, ela só executa os trabalhos mediante contratos firmados com a prefeitura e com terceiros, mas que na atual gestão, a empresa tem atendido exclusivamente a prefeitura de Rondonópolis, mediante contratos firmados com as secretarias e autarquias municipais. E neste caso específico, por que eu entendi que o José Carlos Junqueira de Araújo, enquanto chefe do executivo, é legítimo? Porque se você entra dentro do site do município, existe um campo chamado link útil, links úteis. E nesse link útil, ele clica direto no site, clica no folder da CODER, que remete direto para o site da CODER, onde tem várias propagandas institucionais. Então, e eu cito um precedente que está no final do meu voto, de um caso do Banco do Brasil, onde a propaganda institucional estava sendo veiculada no site do Banco do Brasil e a representação foi em face do Michel Temer, Dilma Rousseff e do presidente do banco. Neste caso do Banco do Brasil, só não foi reconhecida a legitimidade passiva do Michel Temer, do ex-presidente Michel Temer e da ex-presidenta Dilma Rousseff, porque não tinha um vínculo de que eles tinham conhecimento dessa propaganda. Mas nesse caso específico aqui, há um link direto do site da prefeitura que é de responsabilidade do município de Cuiabá, fora a própria empresa prestar serviços voltados para o desenvolvimento da prefeitura de Rondonópolis. Então, com essas considerações, estou rejeitando a preliminar indicada de ilegitimidade passiva. Com relação à matéria preliminar, como vota o doutor Gilberto Bussic? Com o relator. Doutor desembargador Sebastião Barbosa. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Monteiro. Com o relator, presidente. Doutor Fábio Henrique. Também acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Bruno de Oliveira. Com o relator, senhor presidente. Eu também acompanho, doutor relator. Fica então rejeitado o preliminar, retorna a palavra a Vossa Excelência para a questão de mérito.
Senhor presidente, a questão de mérito, como eu bem adiantei, são duas situações. A primeira, propaganda institucional no site da prefeitura. A propaganda estava proibida a partir do dia 15/8 de 2020. Quando entraram com a representação, na data do dia 19/8 de 2020, o próprio magistrado de primeira instância entrou no site da prefeitura e constavam lá as propagandas. Então, com relação ao site da prefeitura, por mais que sejam apenas 2 dias, a norma é objetiva do artigo 73, inciso 4º, da linha B, então não há o que discutir. E já com a relação ao site do CODER, como também já adiantei anteriormente, existe um link no site da prefeitura, naquela parte links úteis, onde você clica no folder do CODER, que remete direto para o site da CODER, onde existiam várias propagandas institucionais de obra. Muito embora sejam antigas, algumas no período permitido, mas elas permaneceram no ar após o período vedado. Então, com essas considerações, estou mantendo a sentença de primeira instância, rejeitando a preliminar de legitimidade passiva e, no mérito, negando o provimento, mantendo na íntegra a decisão e reconhecer a conduta vedada, determinando a aplicação de multa no valor de R$ 5.320 para cada representado. É como voto, senhor presidente. Vota, doutor Gilberto Bussic. Com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Monteiro. Com o relator, presidente. Doutor Fábio Henrique. Também com o relator, presidente. Doutor Bruno Oliveira. Com o relator, senhor presidente. Também acompanha o relator. O resultado, o tribunal, à unanimidade, rejeitou a preliminar de legitimidade passiva do primeiro recorrente e, no mérito, também por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em parcial consonância com o parecer ministerial. 7 da pauta, doutor Gilberto Bussic, a origem de Nova Nazaré, cuida-se do recurso eleitoral 0600528, recurso eleitoral, prestação de contas, candidato ao cargo de vereador, eleições 2020. Recorrente João Batista de Siqueira Filho, recorrido Ministério Público Eleitoral, com a palavra Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. O presente recurso versa contra a sentença proferida pelo juiz da 30ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas de campanha do recorrente. Em suas razões, o recorrente aduz que foi intimado após a emissão de parecer preliminar e reajustou, prestando todos os valores que haviam sido tidos como irregulares. O Ministério Público opina pelo provimento do recurso para se cassar a sentença e baixar os autos a primeiro grau para que o juiz analise a documentação juntada. É o relatório, senhor presidente. Ouça a outra procuradoria. A procuradoria mantém parecer, o prestador ele foi intimado por relatório preliminar para se justificar sobre as irregularidades. E no momento que ele foi justificar as irregularidades, ele apresentou uma prestação de contas retificadora, conforme é previsto na legislação, justamente para poder corrigir as eventuais irregularidades. O problema é que a equipe técnica não analisou, disse que não seria o caso de verificar esses dados e manteve as irregularidades. Então, o Ministério Público entende que os autos devem retornar ao primeiro grau, porque a equipe técnica precisa analisar isso, né? Todas as irregularidades. E, enfim, né, emitiu uma sentença com a análise dessas informações prestadas na prestação de contas retificadora, né? Ou se o tribunal entender, né, que é o caso já de que seja uma causa madura, né, que se já passou pela análise da prestação de contas, enfim, né, poderia julgar, mas aí fica a cargo do tribunal, né? Então, mantido o parecer, retorna a palavra ao seu relator. Pois bem, a douta Procuradoria apresenta parecer arguindo que
A não escrituração da movimentação financeira não impediu o trabalho da auditoria, tampouco buscou ocultar a origem de receitas auferidas. Até porque, após regularmente intimado, o candidato reconheceu o lapso e prontamente apresentou retificadora, o qual não foi considerado pelo juiz recorrido. Pois bem, a retificadora está prevista na legislação, senhor presidente, demais pares. Portanto, como bem salientou o douto procurador regional eleitoral, as contas não prejudicou a análise das contas. E eu estou aqui, então, ao invés de retornar os autos à origem para nova aferição de cálculos e proferir nova sentença, aplicando a teoria da causa madura e dando provimento ao recurso para aprovar as contas do candidato. Como estou votando, senhor presidente? Como vota o desembargador Sebastião Barbosa? O relator. Doutor Sebastião Monteiro? O relator. Doutor Fábio Henrique? Relator também, senhor presidente. Doutor Bruno? Acompanhe, senhor presidente. Doutor Jackson? Relator, senhor presidente. O resultado do tribunal. Só uma dúvida, senhor presidente, antes de protar o resultado, eu gostaria de indagar do nobre procurador se ele está retificando em parte o parecer para que ao caso de aplicação da causa madura, porque aí fica nos termos do parecer. Sim, retificando, sim, senhor relator. Tá ok. Então, o resultado do tribunal, à unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 8 da pauta, relatoria doutor Sebastião Monteiro. É o recurso eleitoral 0600631, a procedência é de Rio Branco. O recurso eleitoral na representação propaganda política eleitoral, internet, eleições 2020. Recorrente Jean Siqueira Ribeiro. Recorrido Ministério Público Eleitoral, com a palavra o relator. Obrigado, senhor presidente. Eu dispenso a leitura do relatório. Manifesta, doutor Eric. O procurador mantém o parecer pelo desprovimento do recurso, é caso de propaganda irregular na internet, e o procurador entende que o juízo aplicou a multa no mínimo legal, que era o caso, né, como era propaganda irregular, então não há nem como diminuir o valor da multa. Mantém o parecer pelo não provimento do recurso. Retorna a palavra ao senhor relator. Obrigado, presidente. Como bem destacado pelo MP, aqui a divulgação feita pelo candidato a vereador na época foi feita de forma irregular, foi efetuada na rede social, na PJ da empresa do próprio candidato, BIF, Stick House, Off Boiadeiro. Isso restou demonstrado nos autos. Como bem também destacado, a multa foi aplicada no mínimo legal, fato que viola aí o dispositivo do artigo 57, inciso C, parágrafo 2º da Lei das Eleições. Trouxe aqui julgados no sentido de que a pronta retirada, ele alega em sede de razões recursais que retirou a propaganda tida como irregular, e os julgados que sustentam que a minha posição demonstram claramente que a pronta retirada da propaganda eleitoral irregular figura irrelevante, trata-se de um irrelevante para fins de aplicação de multa imposta no artigo 57, inciso C. Então, a linha C. Então, eu estou mantendo a multa, julgando em conformidade com o parecer do Ministério Público, estou conhecendo, porém, negando provimento ao recurso, senhor presidente, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. O voto foi muito bem dissecado. Algum voto, alguma posição contrária ao eminente relator? O tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Então, Gilberto Bussic, o 9º da pauta, é o recurso eleitoral 0600270, procedência de Ribeirão Cascalheira, trata-se do recurso eleitoral na prestação de contas, candidato vereador, eleições 2020, recorrente, Fausto Francisco de Oliveira, recorrido Ministério Público Eleitoral. Com a palavra, senhor relator. Senhor presidente, em virtude de que nós julgamos há pouco da relatoria do doutor Bruno, eu vou pedir o adiamento desse para dar uma analisada a fundo no presente caso. Ok, então fica retirado de pauta o 9º da pauta,
que é o recurso eleitoral 0600270, a pedido do eminente relator. O último da matéria, a matéria jurisdicional é o 10 da relatoria do Dr. Bruno, recurso eleitoral 0600180, recurso eleitoral, prestação de contas, candidato a cargo vereador, eleições 2020, a procedência é de Pochorel. Recorrente aqui é Zenilda Rosa de Paula. Com a palavra, o eminente relator. Dispensa o relatório, senhor presidente. Está dispensado, como se manifesta a outra procuradoria? A Procuradoria mantém o parecer, no caso da preliminar de cerceamento de defesa, entende que não houve, porque ela foi citada por WhatsApp, que é previsto na legislação, e além disso houve a publicação no Diário Oficial da intimação da candidata, então não houve prejuízo para a defesa da candidata. E no mérito, pelo não provimento do recurso, o caso de gasto de combustível, que recebeu para gastar R$ 457 de combustível, mas na prestação de contas não tem nenhum veículo, sequer o dela. Então, e também ela não poderia abastecer com recursos, por esses recursos, o veículo próprio dela, né? É proibido pela legislação. Então, a Procuradoria manifesta pelo não provimento do recurso. Retorna a palavra, senhor relator. Senhor presidente, foi bem explicitado pelo Dr. Eric. Estou afastando a preliminar porque ela foi intimada pelo Diário Oficial, era para se manifestar sobre o relatório preliminar de diligência. Então, essa intimação que ela diz que recebeu pelo WhatsApp é irrelevante. No mérito, eu estou negando provimento ao recurso, tem uma nota aqui na circularização em contrário, R$20, e também 437, que ela é combustível, só que ela não tinha cessão de veículo. Ela recebeu como doação estimada esse veículo, esse combustível, gastou, só que não tinha veículo. Então, mantendo a sentença para a devolução desses valores, reprovando as contas. Você como vota, senhor presidente? Jacques Coutinho. Com o relator. Doutor Gilberto Bussic. Também com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. O relator. Doutor Sebastião Monteiro. Relator, presidente. E doutor Fábio Henrique. Também com o relator, senhor presidente. O resultado, o tribunal, à unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento e defesa e, no mérito, também por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Bom, é o que tínhamos em pauta para essa oportunidade. Agradeço aqui a participação de todos e convido a todos para que estejamos juntos na amanhã, nova sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral às 9 horas. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos e até amanhã, se Deus quiser.